Boa noite a todos, a paz. A hora que fala o nome da gente, a gente meio que dá uma balançada e a gente pensa assim, né? Então vou começar a correr, né? E já cantar a música. Então eu correrei e eu gritarei, Jesus! Porque a intenção é adorar a Jesus. A intenção é que Ele cresça e eu diminua, porque a obra é dele. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Não vai sair da mesma maneira que entrou. Porque a palavra do Senhor, ela nos renova a cada dia e a cada instante. Aleluias, glórias ao nosso Deus. Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do 11. Amém? Lucas 15, a partir do 11. E diz assim: esta é uma parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que você já conhece. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eu que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de servi-lo. Eu já tenho alguns anos de caminhada e de nada me arrependo. De nada
posso dizer que não valeu a pena, porque valeu a pena. E tem valido até hoje. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de poder falar do nome dele. Eu agradeço a Deus também pelos pastores, pastor Gilson, pastora Sueli, nossos discipuladores. Nós temos aprendido demais com eles. Nós já conhecemos eles também há trocentos anos. É bom nem comentar o número. Mas eles têm sido uma bênção em nossas vidas. E eu glorifico muito a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, através da vida deles, a nós. E através do pastor Marcos e da Cris, que nos acolheram tão bem quando nós chegamos aqui. E até hoje tem nos abençoado também. Eu glorifico a Deus pelos intercessores que há nessa igreja, porque eu conheci de perto essa semana. O Senhor levanta pessoas para interceder pela vida do seu povo. E nós achando que estamos só muitas vezes, né? Aí você pensa assim, eu estou sozinho, mas você não sabe que tem intercessores por sua vida? O Senhor levanta pessoas. Tem gente orando por você. Tem gente clamando por você. Tem gente pagando o preço por você. Por quê? Porque você é filho amado. Porque o Senhor Jesus te ama. Porque o Senhor Jesus te escolheu. Ele te gerou. Ele pensou em você antes mesmo de alguém souber da tua existência. O Senhor Jesus planejou a tua história. E a tua história não é longe de casa. A tua história é ao lado do Pai. E nós vemos aqui uma história que Jesus estava contando. Ele estava fazendo uma parábola, trazendo uma comparação de vida, né, para aquelas pessoas que estavam ali, uns para receberem, né, outros para criticar, outros para anotar tudo aquilo que Jesus estava falando e fazendo. Então tinha pessoas de todo jeito ali. E aí eu começo, quando eu olho para Jesus, sabe, eu me sinto assim, constrangida com tanto amor, porque eu nunca conheci um amor tão grande. Quando Ele fala com amor, e Ele vai falando, e Ele vai ensinando, e Ele vai chamando, Ele vai atraindo, por causa do seu amor, porque não se encontra um amor como o dele em canto nenhum. O amor do Senhor Jesus é perfeito. E ele estava falando ali sobre o Pai, né? O que dizer sobre o Pai? Um Pai amoroso, um Pai que ama os seus filhos, um Pai que se preocupa com seus filhos, um Pai que tem um filho, ele luta pelo bem-estar dos seus filhos. Filho tem lugar, né? Filho tem lugar na mesa, filho tem lugar no carro. Ninguém vai colocar o filho para andar a pé, né? O filho tem lugar no carro. Nós contamos para os outros, nós encaixamos os outros, vamos dizer assim, conforme nós encaixamos os nossos filhos. Temos 2 lugares no carro. Por quê? Porque um é do filho. Nós vamos viajar, nós contamos com o filho. O pai luta pelo filho, para que o filho tenha comida, para que o filho tenha bebida. E que amor é esse? É um amor que só o pai pode ter. Só o pai pode ter. E eu glorifico muito a Deus, porque esse Pai, Ele nos ama todos os dias. Se nós estamos limpos ou não. Se nós estamos rebeldes ou não. Se nós estamos agradando a Ele ou não. Ele nos ama todos os dias. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor do Pai. Então o Pai é uma figura extraordinária e única. Nós não podemos falar de outra pessoa
da mesma forma que nós falamos do Pai. O Pai, ele é na nossa vida desde antes da nossa existência. Quando nós passamos a existir, nós crescemos diante da sua presença. E aqui nós podemos ver a história de um pai e de 2 filhos, né? A maioria de vocês, eu acredito até que todos conhecem essa história. A Bíblia nos diz que o filho mais novo, ele agiu de uma forma que desagradou o pai. Ele agiu com desrespeito ao pai. Qual é o filho que pede a herança para um pai que ainda é vivo? Você venderia a sua casa, sua única casa, para dividir a sua herança aos seus filhos enquanto você ainda está vivo? Herança é para depois. Então houve um desrespeito ali. O filho se mostrou com desrespeito ao pai. O pai que o criou, o pai que o amou, o pai que tinha para ele o melhor. E a Bíblia nos conta que ele foi viver a sua vida bem longe do pai, porque é lá longe mesmo do pai que eu crio as minhas próprias regras. É lá longe do pai que eu crio o meu jeito de viver. Agora o pai não está me vendo, agora o pai não sabe o que eu estou fazendo. Então eu vou viver do meu jeito, porque ele não vai mais opinar sobre a minha vida. Não vai poder mais me dar os sermões. Não vai poder me chamar a atenção, de repente me castigar, me impor limites. Agora vai ser do meu jeito. Então, com licença aí, pai, que agora eu quero viver do meu jeito. E foi. Esta parábola nos conta que o pai deu a sua parte. E ele foi. Enquanto tinha dinheiro, estava bom, né? A gente até ouve algumas pessoas falarem assim, dinheiro não compra felicidade, né? Mas compra coxinha. Compra o cheeseburger. Compra pizza. E você se alegra. Porque você come aquela coxinha maravilhosa, come aquela pizza, né? Nossa, deu até fome. Mas a pizza acaba. A coxinha também. E aí foi gastando, né? Vamos gastar o dinheiro. E foi fazendo tudo aquilo que ele não foi instruído. Ele abandonou os seus bons costumes. Deixou. É uma decisão. É uma decisão. Quando nós decidimos abandonar o pai, é uma decisão que nos traz consequências depois. A consequência muitas vezes não vem de imediato. Às vezes leva tempo e bastante. Mas chega o dia em que você vai perceber que ficar longe do pai é muito perigoso. E aí, né, houve uma fome naquela terra. Então o dinheiro acabou, né? Acabou o dinheiro. E agora? O que vai fazer? Aí foi cuidar lá de porcos, né? Recebeu uma oferta de emprego, sem direito a marmitex, sem direito a vale-refeição. E foi trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia nos diz que ele desejava comer as comidas dos porcos. E nem isso lhe era permitido. Você sabe que na minha família, quando eu era muito criança, o meu irmão, um dos meus irmãos, que eu tenho vários, ele saiu de casa. Ele tinha 15 anos. E naquela época era muito difícil, porque nós não tínhamos essa comunicação que existe hoje. Você manda um filho ou você viaja, você está ali no WhatsApp falando, mandando, estou aqui, estou bem, cheguei, não cheguei. Naquela época não, era quando você recebia uma carta de alguém contando as novidades, né,
Eu não sei se é eu que morava numa cidade muito longe daqui, pode ser também. Mas era assim que funcionava. Então, demorava muito tempo para se receber uma carta. E depois, eu lembro que a minha mãe, ela pedia para a gente escrever a carta, porque ela achava a letra da gente bonita. E aí nós escrevíamos aquela carta e depois de muito tempo aquela carta chegava ao destino. E depois mais um bom tempo para se receber a resposta. Então pensa você, que dificuldade. E ele fugiu de casa, saiu de casa, não tinha nada, não tinha nem herança. E eu lembro que a minha mãe, ela chorou bastante. Ela chorou muito. Eu tenho algumas lembranças. E depois de muitos anos, eu lembro que ele saiu da Bahia, ele chegou em São Paulo, de carona, foi pedindo carona. E depois de muito tempo, a minha mãe recebeu uma carta avisando que ele estava em São Paulo. Achou uma das minhas irmãs lá. E então assim, eu era criança, eu estava em casa e eu vi o sofrimento da minha mãe. A minha mãe, ela chorava, porque ela não sabia onde estava o seu filho. Ela sofreu muito. E passava-se depois mais muitos anos. Aí nós recebíamos uma carta dizendo que ele já não estava mais em São Paulo. Ele estava em outro canto da Bahia. Depois passava mais um tempo, um bom tempo. Nós ficávamos sabendo que ele já tinha se casado. Aí passava mais um tempo. Aí ficávamos sabendo que ele já tinha um filho. Uma filha, na verdade. Então, quando ele retornava para visitar a minha mãe, algumas vezes aconteceu isso, poucas, eu não gostava. Eu não gostava porque eu ficava indignada do que ele fez com a minha mãe. Ele causou tristeza no coração dela. E aquilo, eu era criança, mas eu me lembro que eu ficava muito triste com aquilo, porque isso não se fazia com uma mãe. Meu pai já era falecido, né? Então a minha mãe que criou a gente, que cuidava de nós. E quando ele chegava na minha casa, ele ainda queria mandar em nós. E aí a revolta era maior, né? Assim, como assim, né? Peraí, vamos conversar direito, que essa história está muito errada. Então existia uma indignação, e essa indignação ela ficou no meu coração durante muito tempo. Eu ainda namorava o Toninho, que foi a última vez que ele veio querer dizer para nós alguma coisa. E ele disse para o Toninho, você cuida bem da minha irmã. Aí eu falei assim, quem é ele para dizer isso? Né? Ele não estava aqui para cuidar de mim, e agora ele quer que outra pessoa cuide, sendo que já está cuidando. Então, assim, foi muito difícil. Deus teve que trabalhar isso na minha vida. E graças a Deus que esse sentimento, ele saiu. Mas para você ver que é possível desperdiçar os bens do pai dentro da própria casa. Eu estava com a minha mãe. E eu tive o privilégio de ter ela todos os dias ali comigo, de conviver com ela. Ele já não teve, mas o privilégio de estar com ela, de ter o amor dela, né, de ser cuidada por ela o tempo todo, eu tinha. Mas a minha indignação para com ele era esta. E aí eu estava lendo essa mensagem e eu lembrei dessa história. O filho pródigo foi e gastou tudo que tinha. E voltou. Eu não sei se meu irmão voltou arrependido, mas o filho pródigo voltou. Ele voltou para casa. Agora pensa você no pai que espera o filho todos os dias. Assim é Deus na tua vida. O Senhor espera você todos os dias. Filho sai para trabalhar e volta. Filho vai para a escola e volta. E o pai espera todos os dias. Demorou um pouco, já está preocupado. Vai para outro lugar, já avisa o pai.
Mas aí ele estava lá naquela fazenda, né, cuidando daqueles porcos. E a palavra do Senhor diz assim que ele lembrou que até os empregados do pai dele tinham abundância de pão. E ele ali passando dificuldades. E aí ele resolveu voltar. Criou tudo, uma ideia e colocou em prática. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para que ele me receba ao menos como um dos seus empregados. Porque aí pelo menos pão eu sei que eu vou ter. Fome eu não vou passar. E ele não precisa me tratar como filho não. Porque se tratar como um dos empregados, eu já estou no lucro. E aí a palavra de Deus diz que foi, né? Ele colocou esse plano em prática, né? E retornou, começou a ir. Ia pelo caminho, né? E foi vindo, e foi vindo. E aí a Bíblia fala que o pai o viu de longe. Já viu alguém vindo no caminho? Aqui na cidade não dá para ver muito, né? Mas nas chácaras, nos lugares assim mais desertos, a gente vê, né? Vê lá de longe, ó, surgiu alguém. Gente, eu já morei no meio do mato, viu? Eu sei o que eu estou falando. A gente via lá de longe uma pessoa. A gente ouvia, tinha um ouvido, sei lá, ultrassônico, não sei nem qual é a palavra que se usa para isso. Ouvia um carro quando apontava lá de longe. Era uma coisa impressionante. E a palavra de Deus diz o quê? Que o pai o viu de longe e fez o quê? Correu ao encontro. Abraçou e beijou. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Que amor é esse do pai com os seus filhos? E ele não conseguiu nem falar tudo, ó. Planejou, pai, ó. Aí o pai falou assim: filho, abraça aqui. Abraça aqui, porque cada dia eu esperei por este retorno. Cada dia eu esperei por este abraço. Cada dia eu esperei por este beijo, por este momento. E depois ele já começou a chamar os seus funcionários, né? E começou a agitar a galera e falar assim: ó, vamos fazer uma festa para esse meu filho, porque o que aconteceu aqui hoje é que este meu filho estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido, mas foi encontrado. O filho pródigo, ele encontrou compaixão no pai. Ele conseguiu vir, ele conseguiu reconhecer que o pai tinha compaixão. Ele se arrependeu, ele foi de encontro com o pai e ele não temeu, mas ele estava disposto a qualquer coisa. Se ele disser: olha, não, você vai agora ficar lá com os meus empregados, era isso mesmo que ele queria. O plano foi este. Mas lugar de filho é na mesa do pai, junto com o pai. Você sabe que eu tenho muitos testemunhos do que Deus fez na minha vida. Eu morava lá no meio do mato, que nem eu falei. Lá onde ninguém imaginou. O Senhor Jesus, Ele me encontrou. Ele me trouxe. Eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Então, como eu estava falando sobre mim, as minhas atitudes e os meus sentimentos, era como um filho que está na casa, desperdiçando os bens do pai ainda assim. E conta a palavra de Deus que o filho mais velho que ficou, quando ele chegou na sua casa e ouviu aquela festa toda, o som, a alegria e aquela agitação, ele se indignou. Ele se indignou. Não é possível que o meu pai está fazendo uma festa para aquele filho dele. Não é nem o irmão.
Agora já não é mais nem irmão, é o filho dele. Como é que pode? A indignação. Você já não sabe mais se a indignação é contra o irmão ou é contra o pai. Há uma revelação de sentimentos aí. O filho mais velho começou a revelar os seus sentimentos ali. Se indignou. A indignação é uma certa raiva, uma revolta. Ele se revoltou. Quando ele ouviu de um dos funcionários que o irmão dele tinha chegado e que a festa, o barulho de festa era por causa dele, ele se indignou. Mas não era isso que o pai esperava. O pai, ele queria uma festa total. Olha, seu irmão voltou. O seu irmão voltou e eu estou muito feliz. Agora, imagine a festa, né? Imagine a festa. Arrancou os trapos velhos, colocou vestes novas, um anel no dedo, né? Provavelmente deve ter tomado um banho antes, né? Para pôr as vestes novas, porque devia estar um pouco encardido, né? Porque há muito tempo já cuidando de porcos, sem condições nem de comer. Imagine o restante, né? E a alegria do pai de fazer tudo aquilo. Ó, vem cá que agora eu vou cuidar de você. Não se preocupe. Mas pai, e o que eu fiz? Não vamos falar sobre isso agora não. Não vamos falar sobre isso não. Eu estou muito feliz por você ter chegado. E nós vamos comemorar. E o filho mais velho, quando ele estava assim indignado, conta a Bíblia que o pai foi até ele. O pai insistiu com ele. E por que insistiu? Porque o amava. Porque fazia questão que ele estivesse na mesma festa. O pai fazia questão que os dois filhos ali numa festa só. Que o filho mais velho se alegrasse também com a mesma alegria que o pai se encontrava. No capítulo 31, o pai diz assim para o filho mais velho. Um pouquinho ali antes, no 30. O filho dizendo para o pai: vindo, porém, este teu filho que desperdiçou-lhe a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai dizendo ao seu filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O filho mais velho fez questão de falar para o pai. Acho que ele pensou assim, não vou deixar passar isso. E aí ele falou assim: pai, você lembra do que ele fez? Você está lembrando do que ele fez? Você quer que eu desenhe para você o que ele fez? Gastou tudo. Fez tudo de errado. E você vai dar festa para ele? Você vai festejar com esse teu filho aí? Esse aí? Que pintou e bordou? E a resposta do pai foi muito amorosa. A resposta dele falou assim: filho, tu sempre está comigo e tudo que eu tenho é teu. O meu amor é teu. O meu dia a dia é teu. Eu como, eu bebo com você. Eu estou disponível para você. Eu estou sempre aqui para você. Tudo que eu tenho é teu. Os meus ouvidos são para te ouvir. A minha boca é para falar com você. Os meus braços são para te abraçar.
Esse amor é incondicional. É um amor que não se explica. O Pai nos ama dessa forma todos os dias. Todos os dias. Não se sinta só. Não se sinta só. Não pense que você está esquecido. O Pai te ama todos os dias. Todos os dias. Tudo que Ele tem é teu. Deu Jesus por nós. Criou um plano perfeito para que nós fôssemos salvos. É tempo de intimidade com o Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluias! Somos filhos. Você é filho. Não importa por onde você tem andado. Não importa o que você está pensando, o que você está sentindo. Você é filho. E o que o Pai tem é teu. Ah, está faltando aqui alguma coisa. Tudo que o Pai tem é teu. Está faltando amor? O Pai derrama amor. Está faltando perdoar alguém ou pedir perdão? O Senhor te capacita. Porque Ele nos ensina cada dia como viver. E eu fico admirada demais. E quando eu começo a ler, eu fico imaginando Jesus contando essa história e dizendo para as pessoas: sim, estou comendo aqui com pecadores. E estou falando com vocês ao mesmo tempo. Porque o plano de Deus é para todos. Todos vocês estão na minha lista de salvação. Amém, irmãos? Eu glorifico muito a Deus por esta obra grandiosa que Ele faz nesta igreja, que Ele faz na vida das pessoas que creem no Seu nome e que foram feitos filhos. Eu conheci a igreja evangélica com 13 anos. Eu me batizei. Eu sei que eu nem entendia muito bem as coisas. Eu consigo me lembrar que eu não entendia. Eu demoro um pouquinho. Se você quiser uma resposta, vem daqui 2 dias. E eu estava na igreja desse jeito, desperdiçando as coisas do Pai. Estava lá, daí aprontava. Aí os amigos mais legais eram os que eram lá de fora. Não gostava daqueles ali de dentro, não. Achava muito minguadinho, assim. Por quê? Porque o que eu queria fazer, vocês não poderiam ver. Eu queria fazer lá longe, onde as pessoas não viam. E eu fiquei uns bons anos assim. E ainda falava para as pessoas: não, eu sou evangélica, lá da igreja. Quer o endereço? Lá daquela igreja lá. Pouca vergonha, né? Envergonhando o nome do Pai e ainda dando o endereço da casa, né? E vivi alguns anos assim. Era sapeca. E quando eu tinha quase 19 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa reunião de senhoras, eu era uma jovem que estava numa reunião de senhoras. Provavelmente eu estava deprimida, porque não era o lugar que eu costumava estar. E eu estava ali por acaso. E quando a amada irmã começou a ler a palavra de Isaías, eu me lembro que o Senhor Jesus fez uma transformação na minha vida, de dentro para fora. E a transformação foi completa. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Mas aí foi tão difícil, porque, na verdade, assim, eu estava tão feliz com aquela transformação e com aquele encontro, que eu não me importava com as pessoas, eu não me importava com o que elas falavam. Eu queria servir a Deus, eu queria
falar do nome dele, eu queria gritar para todo mundo ouvir que ele era o Senhor da minha vida, que eu havia nascido de novo e eu não ligava para as outras coisas. O meu testemunho agora era este, que Jesus tinha feito uma transformação na minha vida. Eu tinha parado de desperdiçar as coisas do meu Pai. E algumas pessoas de imediato já viram aquela transformação e foi só festa, né? E aí tinha aqueles críticos também, né? Que criticaram, não, isso aí é fogo de palha, né? Vai ver só, amanhã já está fazendo tudo de novo. Mas eu não me importava, eu não estava nem aí. Eu queria era Deus. Eu queria servir a Cristo e não me importava o que pensavam de mim, porque agora eu era uma nova criatura. E aí eu comecei a prosseguir. Então essa palavra do filho pródigo, ela fala muito comigo sobre o desperdício que se há na presença do Pai. É possível sim desperdiçar as coisas estando na casa do Pai. O Pai está ensinando e está jogando fora. O Pai está ensinando e está jogando fora. Até que esse dia chegou na minha vida e mudou. Eu me lembro quando eu comecei a namorar o Toninho, as pessoas, inclusive ele foi um dos jovens que me apoiou, ganhou uma curtida. Eu comecei a namorar o Toninho e eu me lembro que uma pessoa, uma vez, numa festa, me segurou pelo braço e falou assim para mim, ó, dê muito valor a esse moço aí, que ele vale ouro. Eu já sabia da minha reputação, né? Da minha mancha do passado. Aí eu peguei no braço da pessoa e falei assim, amém. Vou dar sim. Inclusive eu tenho o mesmo valor que ele. Tava bombando, né? Aí eu falei assim, não, vão falar, mas vão ouvir, né? O Senhor Jesus transforma pessoas. Aquilo que parecia impossível, o Senhor fez possível. Então eu te digo nesta noite, se você está longe do Pai, volte para o Pai. Se você tem desperdiçado alguma coisa que o Pai tem te dado, pare de desperdiçar, porque o Pai te ama, porque Ele quer te abraçar, assim como Ele abraçou aquele filho pródigo. Ele vai insistir com você porque Ele te ama. Ele vai te chamar todos os dias para a presença dEle porque Ele te ama. Ele quer os filhos juntos. Quer sentar à mesa com seus filhos. Para ensinar a todos. Ele nos chama pelo nosso nome. Esses dias eu chamei uma pessoa pelo nome errado. Não, viu, pastor? Não é só você que confunde os nomes. É uma bênção. E pior que eu sou indiscreta. Aí eu cheguei na pessoa e falei, fulano. Aí a pessoa me corrigiu na hora, né? Mas eu não perdi a pose, não. Aí eu falei, eu sabia. Eu sabia. Que bom te ver. Eu fiquei com vergonha, confesso, mas não perdi o rebolado, não. Falei, te conheço. Eu conheço a pessoa há tanto tempo e troquei o nome dela. Eu não acredito nisso. Mas com o Pai você não se preocupe. O Pai não confunde o teu nome. Ele chama pelo nome certo. Você é o filho A, você é o filho B e não vai trocar. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra para você nesta noite. E eu espero que o Senhor Jesus faça uma obra maravilhosa na sua vida. Que o Senhor te faça crescer na casa dEle. Que o Senhor te faça evoluir na presença dEle. Que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Que Ele possa encher o teu coração nesta noite de um amor que
só deseje mais e mais e mais. E começa a dizer para o Senhor, Senhor, mais. Que a alegria do Senhor possa estar no seu coração a cada momento de buscar a Ele, de estar na casa dEle. Quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria que tem que estar no nosso coração. De quando chegar o domingo, de quando chegar a célula, de quando chegar a hora da oração. De você poder estar sorrindo por dentro e dizer ao Senhor, eu estou feliz. Porque eu estou indo na sua casa para receber mais de ti. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar uma música. Quer dizer, eles vão cantar uma música. E que nós possamos cantar isso com o coração. Que nós possamos, neste momento, fazer dessa música uma declaração para o Senhor. Em nome de Jesus. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores faz. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Tem alguém em nosso meio, por um motivo ou outro, se afastou da casa do Pai, se afastou da presença dEle, e nesta noite você se sentiu tocado por esta palavra, o Espírito Santo falou contigo. Eu gostaria de orar contigo, eu gostaria de orar com você, eu gostaria de estar orando junto contigo nesta noite. Se tem alguém que gostaria de voltar para o convívio do Papai, voltar para a casa do Pai, levante uma de suas mãos, nós vamos orar contigo. Nós vamos orar com você, nós vamos orar colocando a tua vida de uma forma muito poderosa na presença do Pai. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais,
Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Se tem alguém que quer receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, e você nessa noite quer recebê-lo, quer declarar o amor dele, o seu amor por ele, levante uma de suas mãos se você quer receber Jesus como Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar contigo nesta noite, para que haja salvação neste lugar, na sua vida. Quero te amar. Aplauda o Senhor bem forte.